Ho'oponopono. Ho'oponopono mágico. Ho'oponopono para o dinheiro. Ho'oponopono para o relacionamento. Ho'oponopono para a tristeza, para a angústia, para o perdão. Beth, abençoada, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo. Universo, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo. As pessoas têm perguntado para mim como tem sido o Ho'oponopono na minha vida. E eu confesso para você, porque não que não seja difícil falar, ou que seja difícil falar, é que, entenda bem, todas as vezes quando eu vou falar sobre o Ho'oponopono, eu me sinto muito emocionado. Ao mesmo tempo eu me sinto muito completo, porque eu vi alguns depoimentos de outras deusinhas e outros deusinhos. Cada pessoa, ela age de uma forma diferente. Então, o que eu tenho notado nisso? Desde já, deixa eu pedir para você, se inscreve no meu canal, curte, comente, compartilhe. Afinal de contas, todas as informações, os depoimentos que eu deixo aqui são coisas de fato de dentro do meu coração, porque assim como o Ho'oponopono ele transformou a minha vida, eu creio, eu acredito que ele há de transformar a tua vida primeiro. Mas é importante que você saiba receber. Então, primeiro, saiba receber. Não questione, não duvide, porque ocorre o seguinte: nós não podemos em momento algum duvidar. Então, voltando ao raciocínio, algumas deusinhas, alguns deusinhos deixaram aqui os comentários e eu também me senti no direito de responder para eles. E eu tenho visto também outros depoimentos. Como foi o Ho'oponopono em minha vida? Como está sendo o Ho'oponopono em minha vida? Entenda, eu, igual centenas de milhares de pessoas, em nossa infância, nós sofremos uma infinidade de intervenções. É sempre não pode, você não consegue, você não vai, isso não é para você. Então aquilo vai ficando encrustado em nós. E você, quando você chega já a uma fase adulta, você é uma pessoa totalmente fechada. Fechada para os sentimentos, fechada para o dinheiro, fechada para o relacionamento, fechada para uma infinidade de coisas. Mas a partir do momento em que você começa a fazer o Ho'oponopono, tudo isso começa a se transformar em sua vida. Isso começa a aflorar em sua vida. Então eu tenho percebido o seguinte, eu vou utilizar essa analogia. É como se você fosse uma cebola. Uma cebola, ela é feita de várias camadas. Então, conforme você vai fazendo o Ho'oponopono, é incrível que aquilo tudo vai caindo. Aquela camada vai saindo de dentro de você. Uma outra analogia, vamos dizer que você esteja
com uns 8 camisetas, porque por algum motivo esteja um pouco frio, então você colocou 8 camisetas. E quando você chega em sua casa, você vai se trocar, aí você começa a tirar essas camisetas, até que você fica com uma única camiseta, que aquela camiseta ela já tirou de você o frio, já tirou aquele desconforto de você estar ali sentindo mesmo este frio. Então é exatamente isso. Nós não teria que ser, mas nós somos como uma cebola cheia de camadas. Camadas não são superficiais, são camadas que estão lá dentro, que em toda a nossa formação como pessoa, como ser humano, ela foi se formando, mas não foi por nós mesmos, mas foi por pessoas que colocaram em nós. E também o que é muito importante, que a gente precisa estar sempre atento a isso, que é o ambiente em que nós nos encontramos. O ambiente, ele tem um poder muito grande de transformar as pessoas, ou para o bem ou para o mal. Há-se um jargão em que diz o seguinte: se você estiver com 4 pobres, você será o quinto. Se você estiver com 5 ricos, você será o quinto. E exatamente isso que a palavra nos diz: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Mas as pessoas não têm ficado atentas em relação a isso. Então, todos nós temos dentro de nós uma capacidade gigantesca de transformação, de criação, de mutação, de crescimento, de realização, de sonhos, de desejos, de vontades, porque nós somos nutridos desta luz, dessa força, dessa energia dentro de nós. Todos nós temos. Não há uma pessoa que tenha menos, outra mais. Todos nós temos, então tudo está absolutamente dentro de nós. Uma palavra nos diz: pedi, eu vos darei. A palavra, ela tem um poder gigantesco. A mentalização com o desejo de criação, ela tem um poder gigantesco. Diante disso, eu vou deixar um depoimento aqui para você, que ocorreu exatamente essa semana. Eu fiquei surpreendido. Eu fiquei literalmente surpreendido. Tamanha rapidez de realização. Meu sobrinho chegou para mim e falou assim: tio, eu estou precisando de uma ajuda para me fazer uma pintura em um apartamento. Pode me ajudar? Eu sou muito volátil, eu sou muito enérgico. Eu falei assim: claro, vou te ajudar sim. Porque o ajudante dele viajou na casa da família dele lá para resolver algumas coisas. E eu falei: tudo bem, então eu iria ficar uma semana ajudando o meu sobrinho. Eu sairia do meu escritório, eu trabalho hoje com marketing digital, sairia do meu escritório e ficava uma semana com ele. E eu gosto, eu já tive empresa nesse segmento há anos atrás. E ao começar a trabalhar com ele, eu já tinha colocado o desejo, como eu aluguei a minha casa há pouco tempo, estou arrumando a minha casa, montando a minha casa, eu quero trocar algumas coisas do banheiro. Dentre essas coisas que eu preciso trocar seria o armarinho ali para colocar produtos de limpeza, enfim, tudo isso.
E eu fiquei analisando, poxa, eu quero aqueles armarinhos de madeira, e fiquei idealizando na minha cabeça. Então chegou na segunda-feira. Ele passou em casa e falou assim, tio, estou aqui na porta te esperando. Desci, começamos a conversar, falando sobre obras, e nisso eu falei para ele já tinha ido na minha casa, e nisso eu falei para ele, poxa, eu quero colocar um armarinho no meu banheiro, eu quero dar uma arrumada no meu banheiro. Você viu lá que não tem tudo? Ele falou assim, de fato, tio, não tem. E tudo bem, fomos trabalhar. Isso foi na segunda-feira. Trabalhamos o dia inteiro na segunda. Na terça-feira, o rapaz que tem um apartamento, que a gente estava pintando, tem um apartamento da mãe dele que precisa fazer algumas coisas. Ele falou pro meu sobrinho, você vai até o apartamento e faz um orçamento para mim? Ele falou assim, claro. Ela falou, tio, terminando aqui nós vamos lá no apartamento. Terminamos por volta de 3h30, 4h da tarde, e fomos em um outro bairro, nesse apartamento, fazer um orçamento. Chegando lá, o rapaz apresentou o apartamento para ele e ele tirou todas as medidas e tudo. Aí o rapaz falou assim para ele, olha, algumas coisas eu vou precisar tirar aqui desse apartamento. Porque como veio todo planejado, eles montaram aqui, sobrou algumas madeiras e eu preciso descartar. Meu sobrinho falou assim, deixa que eu levo. E aí você me dá um valor, porque perto da minha casa tem o ecoponto, onde descarta-se esse material. Aí o rapaz falou assim, tudo bem. Nisso o rapaz levou ele até um outro cômodo e falou assim, olha, essa peça aqui, desmonta ela para descartar, que foi parte do planejado que minha mãe não vai utilizar. Exatamente um armarinho de banheiro planejado. Aí meu sobrinho olhou assim para mim e falou assim, poxa, meu tio tá querendo um. Aí o rapaz falou, bom, se você querer você pode levar para você, porque eu ia descartar, desmontar para descartar. Aí eu falei assim, não, eu quero sim. Exatamente em 3 dias se materializou o meu desejo. Então, eu digo para você que as coisas são absolutamente incríveis. É como aquele livro que eu li, The Secret, O Segredo, em que quando você faz a conexão com o universo, quando você faz esse elo, você e o universo, que fica interligados a Deus, ao universo, a essa divindade, tem uma palavra lá que o rapaz ele diz exatamente assim, é como se você tivesse um gênio e que ele diz para você qual o seu desejo, qual o seu desejo, peça que eu irei realizar. Então o universo ele é exatamente isso. O universo ele não muda. O universo ele é nutrido de energia e nós somos energia. Então diante disso, você não precisa ter uma resposta de como vai chegar até você. Por que vai chegar até você? Você não precisa questionar se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, se eu estou distante, se eu não... Não. Você precisa somente acreditar. E mais nada. Você precisa somente acreditar. A partir daí, o universo ele irá se mover e você conquistará.